Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Perlman, é um compêndio de teologia sistemática indispensável na biblioteca de todo estudante de teologia. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, você encontra nas livrarias evangélicas ou através da Editora Vida pelo telefone 0800 17 20 85. Nós estamos assim na matéria de Cristologia e Soteriologia. Cristologia é a doutrina acerca de Jesus Cristo e Soteriologia, a obra da salvação, ou seja, a obra de Cristo. E na última parte da aula, assim, desta série de aulas, nós estamos trabalhando a questão de pneumatologia em relação ao Espírito Santo. Vamos dar um breve resumo acerca da aula da última aula que nós fizemos, isto é, em relação à ira de Deus e à propiciação do pecado. Aprendemos que qualquer tratamento de salvação precisa ser primeiramente tratada a questão da inimizade que existe entre o homem e Deus. Isto é, não podemos falar da salvação por Deus até que falarmos assim da maneira que o homem está distante de Deus, e antes de qualquer outra coisa ele tem que ser visto e se encarar como, por exemplo, um criminoso antes que uma vítima do pecado. Então trabalhamos esta questão na semana passada ou na aula passada, conforme for a sua própria rotina de aulas. Depois nós fizemos uma pesquisa dentro deste assunto da ira de Deus. E nós descobrimos coisas assim diferentes que talvez nós pudéssemos ter imaginado. Por exemplo, a ira de Deus está se revelando o tempo todo contra o pecado, segundo Paulo escreve em Romanos 1,18. No entanto, esta ira de Deus não quer dizer necessariamente que Deus irá julgar o pecado de imediato. Aliás, uma das coisas mais sinistras em relação à ira de Deus é que Deus pode, de fato, simplesmente permitir que o pecado continua, que o pecador vai se afastando cada vez mais de Deus. Então nós pesquisamos isso. Nós concluímos a aula observando Romanos 11:22. Romanos 11:22 nos relembra a considerarmos duas coisas que são distintas, mas que se complementam, isto é, a bondade de Deus de um lado e a severidade de Deus do outro lado. Nós vivemos numa cultura em que o povo tem demonstrado uma tendência, aliás, uma forte tendência, para falar sobre a bondade de Deus. Portanto, todo mundo sabe que Deus é amor. Mas o outro lado da moeda, o outro lado da história é a severidade de Deus. Isto é, quando nós olharmos para Calvário, nós podemos sim pensar na bondade de Deus e nos providenciar um Salvador. Mas no mesmo momento que estamos considerando o Calvário, precisamos enxergar o próprio Filho de Deus morrendo na cruz. E percebemos que ele de fato está recebendo no seu corpo um exemplo da severidade de Deus. Então esta foi a nossa aula da semana passada. Tem um versículo que é muito importante em Mateus 3:10, que diz o seguinte: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, tudo isso para nos relembrarmos, assim, da ira de Deus e a necessidade fundamental de uma propiciação para o pecado. Isto é, nós temos que reconstruir um bom relacionamento com Deus. Esta reconstrução do nosso relacionamento com Deus foi através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, então, a nossa aula trata de Jesus Cristo em relação à denominação da Escritura dele, o designando como o segundo Adão. Tem duas referências em 1 Coríntios, capítulo 15, que tratam de Jesus neste contexto.
Você talvez se lembre que 1 Coríntios capítulo 15 está tratando da questão da ressurreição. Abre-se, por exemplo, falando da ressurreição e o fato que algumas pessoas nos dias de Paulo estavam alegando que a ressurreição havia passado e outros alegando que a ressurreição nem existia, e então vem a doutrina. Quando chegamos ao fim do capítulo, nós estamos a entrar neste assunto de Jesus Cristo como o segundo ou o último Adão. Então, abra a sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 15, estaremos lendo a partir do versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15 e 45 diz: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, o nosso assunto, Jesus Cristo como o segundo Adão. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos explorar as semelhanças e as distinções entre Adão e Jesus. Tem certas coisas que nós vamos ver, para dizer a verdade, são 5. Nós vamos ver 5 semelhanças entre Adão e Jesus, entre o primeiro e o segundo Adão. Mas depois disso, na segunda parte da aula, nós estaremos trabalhando assim as grandes diferenças. Também são 5 que estamos usando na aula hoje, 5 diferenças entre o primeiro e o segundo Adão. Então, este é o roteiro desta aula de hoje. E eu creio que depois disso você vai entender como era importante esta doutrina. É uma das doutrinas mais profundas em relação a Jesus Cristo, porque nos adentra numa outra doutrina, que é a questão da substituição que Jesus irá fazer por nós em relação a pagar o preço do nosso pecado e abrir um novo caminho para nós junto com o nosso Deus. Então, uma comparação favorável, isto é, vamos ver as semelhanças entre o primeiro e o último Adão. Nós temos lido, então, os versículos 45 a 47, e podemos observar, por exemplo, nos versículos 45 e 47, Adão é sempre colocado como sendo o primeiro homem. Adão é o primeiro. No grego é protos. Isto quer dizer que não tem ninguém antes de Adão. É importante nós relembrarmos isso, até por causa de algumas teorias que de fato não têm muito respaldo bíblico em relação a duas criações ou outras criações antes da criação feita em Gênesis. Então, Adão é o primeiro homem. Tanto em versículo 45 como em versículo 47, Adão é o protos-antropos. Ele é o primeiro homem. Não tem ninguém que vem antes dele. Agora, Jesus Cristo, no entanto, ele recebe duas designações diferentes. Isto é, ele é conhecido como o último Adão e também ele é conhecido como segundo ou segundo homem. Então, o que é que nós devemos entender por isso? Bom, em primeiro lugar, quando se designa Jesus como sendo o último Adão, quer dizer que encerrou a fileira dos candidatos. Ele é o último na fileira. Não sei se você tem uma vez tem estado num supermercado, quando você está no caixa e estão para fechar aquele caixa, então diz, olha, depois do último freguês lá, não vamos atender mais ninguém. Agora, Jesus Cristo é aquele que ficou na última posição na fileira, portanto, depois dele não vem mais ninguém. Agora, sequencialmente, isto é, de um pela frente, nós percebemos que Jesus Cristo é o segundo Adão. Então, nós estamos falando de uma fileira que só tem duas pessoas,
Primeiro é Adão, o primeiro homem feito do pó da terra por Deus, formado por Deus pessoalmente. E o segundo na fila é também o último, Jesus Cristo. Então, com estes dois conceitos em conjunto, nós podemos então entender que não há outros candidatos e não vamos esperar, como alguns também têm pensado, que talvez viessem outra pessoa, vamos dizer, um terceiro ou quarto Adão. A Bíblia é bastante clara dizendo que há o primeiro e há um segundo, que por sinal é também o último. Então vamos ver quais são as semelhanças. 5 semelhanças são aquelas que vão nos interessar hoje dentro desta aula. E devo dizer também que na medida que nós vamos estudando, obviamente vão surgir à sua mente, por causa da sua própria cultura bíblica, vão surgir outras possibilidades. Sugiro que você anote estas possibilidades para que você possa estudar cada uma delas depois, assim, no seu próprio tempo de estudo em casa ou mesmo na escola. Então, 5 semelhanças. Vamos ver quais são e depois passaremos a contemplar cada uma individualmente. Primeiramente, nós podemos detectar uma semelhança quanto à sua identidade. Vamos ver que Adão e Jesus, todos os dois vieram na imagem de Deus. Depois disso, vamos ver, em segundo lugar, que existe uma semelhança na sua humanidade. Adão, obviamente, é o ser humano, ele é a fonte, vamos dizer, da própria humanidade, mas Jesus Cristo também é possuidor de uma humanidade semelhante àquela humanidade de Adão. Portanto, esta vai ser a segunda questão. A terceira questão de semelhanças entre o primeiro e o segundo ou último Adão é a questão da semelhança entre as suas representatividades. Isto é, Adão era o primeiro chefe da humanidade. Jesus Cristo é o segundo e último chefe da humanidade. Portanto, então, nós estaremos vendo que os dois, muito além de serem indivíduos históricos, também são indivíduos representativos, representam muitas pessoas, tanto na desobediência como também na obediência. Depois dessa, nós estaremos vendo que Adão e Jesus foram semelhantes também na sua vulnerabilidade. Na sua vulnerabilidade, isto quer dizer que Adão foi vulnerável ao seu próprio meio ambiente. E também Jesus Cristo. E vamos ver como, de fato, os dois tiveram que lidar assim com os intempéries da vida. E como, de fato, isso fez parte, assim, ou fez um impacto nas suas próprias vidas pessoais. A quinta e última semelhança que nós vamos frisar nestes momentos é a questão da semelhança que é existente entre a santidade de Adão e a santidade de Jesus Cristo. Alguém poderia imaginar, mas isso é muito difícil, talvez até errado dizer que Adão teve uma santidade semelhante à santidade de Jesus. Mas quando nós chegamos lá, você vai entender que o que estamos observando é que era uma santidade que precisava ser mantida e desenvolvida. E foi, de fato, feito, assim, na vida de Jesus Cristo, este tipo de desenvolvimento, no sentido de que ele passava toda a sua vida humana aqui na Terra, construindo o seu relacionamento com Deus. Então, são estas as nossas 5 semelhanças que nos interessam em relação a esta aula. Vamos para a primeira. Semelhantes na sua identidade. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Você pode abrir a sua Bíblia, aliás, é bom você notar assim as leituras dentro da sua Bíblia, porque aí você está acostumando-se com a doutrina e poderia também voltar mais uma outra vez para rever os conceitos. Gênesis capítulo 1, portanto, 26 e 27, o que é que a palavra de Deus diz?
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O importante para nós no início é percebermos que Adão foi feito na imagem de Deus. Nós temos trabalhado esta questão dentro da antropologia bíblica, mas o importante agora para a nossa cristologia é também percebermos que Jesus Cristo, como ser humano, veio também a este mundo assim conforme a imagem de Deus. Colossenses 1:15, Paulo escreveu dizendo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então houve esta semelhança. Jesus é, tal como Adão, feito na imagem de Deus. E a segunda questão? Segunda semelhança é a questão da sua humanidade. Eles tiveram uma natureza tríplice, composta de espírito, alma e corpo. Então, em nossas aulas de antropologia bíblica, nós temos visto isso em detalhes. Temos visto, por exemplo, a questão da qualidade de corpo, de alma e de espírito. Nós temos visto, por exemplo, como todos os três aspectos ou componentes do ser humano foram, assim, alvos do diabo no seu ataque para que ele fosse cair na tentação. Nós temos visto isso. Portanto, hoje nós não estaremos revendo isso em relação a Jesus Cristo, porque, obviamente, se Jesus é ser humano e comprovamos a sua humanidade, não precisamos comprovar também os fatores componentes da sua vida, porque, sendo ser humano, ele há de ter todos os fatores comuns a um ser humano. Agora, a apresentação paulina de Jesus como o segundo Adão ajuda a desmentir a hipótese dos docetistas. Eles eram um povo assim do segundo século que sugeriram que o corpo físico de Jesus não era um corpo de verdade, mas era apenas uma aparição. A palavra grega dokeo quer dizer isso, uma coisa que parece ser. Então foram chamados de docetistas. Eram pessoas assim que imaginavam que a matéria, isto é, a nossa própria carne, a nossa existência corporal, fosse muito inconveniente para Jesus como Filho de Deus. Por quê? Porque a matéria em si era má. Hoje nós não temos estas dificuldades de aceitarmos a humanidade de Jesus. Aliás, para quem acompanha um pouquinho as questões teológicas, você pode saber que o povo hoje está preocupado não em desmentir a humanidade de Deus ou de Jesus, mas está preocupado em descobrir a humanidade de Jesus. Já houve 3 buscas para o Jesus histórico. Este Jesus histórico que eles buscam nas Escrituras é aquele Jesus que é despido de qualquer afirmação teológica, especialmente afirmações teológicas paulinas. Isto é, eles querem o Jesus simples, sem todas as pregações da igreja montada em cima da sua pessoa. Obviamente, este Jesus não existe. Por quê? Porque a Bíblia, toda ela, é um livro altamente teológico. Até nos próprios evangelhos nós entendemos que os dados foram selecionados para justamente apresentar a tese teológica do escritor. Portanto, é uma busca em vão, mas serve para nos ilustrar o fato de que hoje não teremos muita dificuldade com uma pessoa aceitar a humanidade de Jesus, mas esta humanidade é uma doutrina natural que vem desta questão de Jesus ser destinado ou designado como o segundo Adão. Agora, basta observar
que, embora concebido de uma virgem, isto é, teve um início atípico, não nasceu ou não foi concebido pelo processo normal de relações sexuais entre pai e mãe, embora que teve este início atípico, o resto da sua vida foi perfeitamente típico. Então, por exemplo, diz o Dr. Lucas, que eu acho interessante relembrarmos hoje, que foi um doutor, foi um médico que escreveu, por exemplo, em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em outras palavras, o menino Jesus experimentou um amplo crescimento intelectual, crescimento corporal, crescimento espiritual e crescimento social. Podemos sumariar tudo isso para dizer que o crescimento de Jesus foi também um crescimento vegetativo, isto é, o seu corpo foi nutrido dentro do ventre da sua mãe e, uma vez nascido, entrou naquele processo típico do ser humano de crescer, de aumentar os quilos e os pelos e assim por diante, até que nós teríamos um Jesus que mais tarde nos evangelhos nós vamos ver até Jesus com barba, ou ao menos a barba de um dia para o outro, quando eles de fato estão puxando a barba dele na hora assim da sua condenação. Então, tudo isso para observarmos a semelhança do segundo Adão com o primeiro Adão em termos da sua humanidade. Agora, em terceiro lugar, nós queremos dizer, e isso é muito importante, é uma abertura para uma outra aula, esta questão assim da representatividade que existia entre Adão e Cristo. Por escolha de Deus, não foi ninguém mais que fez esta escolha, faz parte dos decretos ou as escolhas de Deus. Adão e Jesus foram comissionados como cabeças representativas da raça humana. Como observaremos assim dentro das próprias Escrituras, do ponto de vista de Deus, existem apenas dois chefes da raça humana. O primeiro é Adão. O segundo e o último é Jesus Cristo. Não há ninguém entre Adão e Cristo. Adão é o primeiro, Cristo é o último, ele também é o segundo, quer dizer, não tem mais ninguém enfiado no meio. Então, na sua desobediência, Adão representou não apenas a ele próprio, como também a toda a humanidade. E, igualmente, Jesus Cristo, como segundo e último Adão, ele representou não apenas a si próprio em termos da sua obediência para com Deus, mas também representou todos aqueles que nasceram de novo, estas pessoas que colocaram a sua fé nele. Todas estas pessoas foram representadas na obediência e na maneira que ele construiu assim um bom relacionamento para com Deus. Não estaremos vendo aqui neste momento qualquer prova além disso da humanidade de Jesus, porque creio eu que você não teria muita dificuldade em aceitar isso. No entanto, dentro do seu livro, eu já coloquei algumas referências que podem ajudar você, caso você sentir a necessidade de comprovar a humanidade de Jesus. Agora, em relação à questão do fato que tanto Adão como Cristo foram representantes assim da raça humana, assim, ou foram chefes da raça humana, podemos ler uma leitura um pouquinho extensa de Romanos 5, mas importante. Portanto, abra a sua Bíblia para Romanos 5, 12 a 19 e ouçamos o que diz a palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só muitos se tornarão justos. Como veremos em uma aula subsequente, isto é, aula número 7, somos justificados dos nossos pecados uma vez que rompemos com a nossa solidariedade com Adão em favor de uma nova solidariedade com Jesus. Agora nós temos visto 3 destas semelhanças. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois voltaremos para retomar as últimas 2 semelhanças e entramos na questão dos contrastes. Every voice and sing till earth and heaven rings, ring with the harmonies of liberty. Let I rejoicing rise high as a listening skies. Let it resound loud as a rolling sea. Let I rejoice and rise, God of all wearies, God of our silent tears, Thou who hast brought us thus far on our way, Thou who hast found Thy mind, led us into the light. Keep us never ever in Thy forgiving hand. That's what we are gonna pray. God who led us into the light, keep us forever. Sing a song full of the faith the darkness has taught us. Sing a song full of the hope that the present has brought us.
Voltamos agora à questão das semelhanças entre Adão e o segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo. A quarta semelhança é uma semelhança na sua vulnerabilidade. Todos os dois foram semelhantemente vulneráveis às intempéries da vida. Depois da palavra expressa de Deus em Gênesis capítulo 3, creio que ninguém precisa ter dúvida acerca do fato que Adão se tornou vulnerável ao seu próprio ambiente. Gênesis 3, 17 a 19, a nossa leitura. Deus disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Depois do pecado de Adão, a natureza de toda a humanidade ficou caracterizada pela fragilidade. Ouçamos a palavra do Novo Testamento de Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Obviamente, Adão e nós somos vulneráveis à vida. Mas a questão de Jesus, muitas pessoas cristãs têm dificuldade em aceitar o fato de que Jesus também foi vulnerável na sua humanidade. Mas a Bíblia demonstra que é uma plena verdade em relação a Jesus também. Jesus foi plenamente humana e, portanto, plenamente frágil. Ele nasceu e não soube andar ou falar. Ele teve fome, teve sede, ficou cansado, precisava dormir, ficou triste, ficou alegre e ainda ele ficou perturbado. Duvida disso? Veja Lucas 22 e 44. Ele chorou, sangrou e morreu. Jesus também, obviamente, foi vulnerável às dificuldades desta vida, mas mais importante do que tudo isso é o fato que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este último Adão, foi vulnerável à tentação. Agora estamos encostando numa coisa que muitas pessoas não gostam de ouvir: o fato de que Jesus poderia ter caído, Jesus poderia ter pecado. Mas qualquer cristologia que não observa este fato é falha e rouba de Jesus a plena vitória que ele obteve sobre o mundo, a carne e o diabo. Diz o autor da Epístola aos Hebreus, Hebreus 12, 1 a 4, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido ao sangue. Agora, se Jesus, pense comigo, se Jesus não fosse vulnerável à tentação, se não fosse vulnerável à dor, ao desânimo, ao desmaio, então a sua vitória sobre o pecado seria apenas ilusória e de forma alguma poderia servir de alento para uma igreja sofredora, tal como nós temos retratado nesta carta aos Hebreus. O fato é que Jesus, semelhantemente a Adão, ele foi vulnerável à tentação.
A quinta e última semelhança que estamos traçando para os fins dessa aula em relação ao primeiro e último Adão é a questão da semelhança existente na sua santidade. Lembre-se, por favor, que estamos tratando da humanidade de Jesus e não da sua deidade. Portanto, a questão da sua santidade estamos olhando apenas de ponto de vista humano e não estamos olhando para a questão óbvia, assim, da sua perfeita santidade devido ao fato dele ser Deus, possuidor da natureza de Deus. A última semelhança é uma semelhança, portanto, da santidade entre Adão e Jesus. Entendemos pelas Escrituras que nem Adão nem Cristo vieram a este mundo com qualquer defeito proveniente do pecado. Diferente que todos nós, suas naturezas não foram enfraquecidas pelo pecado ou por tendências inerentes ao pecado. Ao mesmo tempo, é bastante claro que todos os dois tiveram que resistir o diabo e a tentação para manter e desenvolver a sua santidade na presença de Deus. Somente isso que nós precisamos afirmar em termos da santidade de Jesus. Ele tinha que construir e continuar construindo o seu relacionamento para com Deus. Eis, por exemplo, a maneira que ele passou muito tempo buscando a Deus em oração, porque através dessa conversa com Deus, ele estava cada vez mais assim proposto a fazer a vontade de Deus. Lembre-se que ele uma vez voltou para os seus discípulos dizendo: sim, o Espírito é voluntário, o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. E Jesus experimentava dessa fraqueza na sua própria natureza. Agora nós passamos para o contraste entre o primeiro e o último Adão. Concluídas estas 5 semelhanças, nós agora estamos a ver 5 coisas que são distintas entre Jesus e Adão. Jesus como o segundo e o último Adão. Estas 5 coisas aumentam o brilho da vitória de Jesus em prol de todos nós. Aumenta o brilho da vitória que ele teve sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. Porque, para dizer a verdade, Jesus veio aqui como o segundo Adão, sim, mas veio com sérias desvantagens que o próprio primeiro Adão não teve. E vamos ver todas elas. Primeiramente, a questão da sua habitação. Os 2 Adãos foram, de fato, diferentes na sua habitação. Todo e qualquer psicólogo está persuadido, está conformado com o fato de que o ambiente é de influência fundamental no desenvolvimento do ser humano. Neste sentido, damos um destaque todo especial às óbvias diferenças de ambiente que enfrentaram Adão e Jesus. Eles foram inseridos em habitações bastante diferentes. Lembre-se, por exemplo, que Adão cresceu e viveu dentro de um verdadeiro paraíso, onde não lhe faltava bem algum. Ele era casado com uma mulher perfeita, não havia más companhias e todo o governo estava na sua mão. Pense nisso, porque muitas vezes as nossas dificuldades nós queremos deitar aos pés dos governantes e dizer: não, mas isso é culpa do governo. Mas Adão era o governo, assim, daquele lugar chamado paraíso, o Jardim de Éden. Agora, contempla a diferença entre ele e Jesus. Jesus, o segundo e último Adão, nasceu de pais pobres em um mundo caído, dominado naqueles tempos pelos terríveis romanos. Desde seu próprio nascimento em um estábulo a sua morte numa cruz, ele enfrentou todo tipo de adversidade. Caçado como um animal por Herodes o Grande, passou seus primeiros anos como estrangeiro no país do Egito. De volta na cidade desprezada de Nazaré, enfrentou as calúnias não só daqueles que estavam de fora, mas também dos seus próprios irmãos. Mesmo os representantes oficiais de Deus naqueles tempos, assim perseguiram-no e finalmente conseguiram condená-lo à morte, mesmo ele sendo
inocentes. Ridicularizado e rejeitado, não revidou as insultas, manteve a sua serenidade e santidade até ao fim e, nos últimos momentos da vida, intercedeu por seus inimigos, pedindo a Deus, seu Pai, o seu perdão. Veja que ambiente diferente era o ambiente de Jesus, e mesmo com toda essa adversidade, mesmo com todas as calúnias, mesmo com todas as dificuldades, as mentiras e tudo isso, Jesus Cristo manteve a sua santidade até o fim e, num ato final de amor, pediu a bênção de Deus ou a misericórdia de Deus sobre os seus perseguidores. A segunda coisa, eles foram diferentes na sua tentação. Agora, nas semelhanças, falamos do fato que todos os dois eram vulneráveis à tentação. É verdade, mas houve uma diferença no tipo de tentação que veio para os dois Adãos. Por exemplo, tudo indica que Adão havia de apenas resistir uma só tentação. Se lembra qual foi? Aquela tentação de tomar do fruto da árvore proibida. Aquela árvore lá era uma árvore reservada por Deus, e então Adão havia de desistir de tomar qualquer fruto. É como se aquele fruto foi, como a gente falou em aulas anteriores, aquele fruto fosse o aluguel simbólico que Adão devia a Deus. Mas o segundo Adão, diferente que o primeiro, ele havia de viver uma vida completa de obediência a Deus. Não foi apenas um ato ou uma só tentação que ele havia assim de resistir, mas ele tinha que viver uma vida plena de santidade diante de Deus. Tudo indica que pouco tempo passou entre a criação de Adão e a sua queda. Contudo, Jesus havia de viver 30 anos antes que ele pudesse se candidatar à vaga de Messias e Filho de Deus. Em todos estes 30 anos, e lembre-se, sem aquela experiência do poder do Espírito Santo que nós podemos contemplar, assim no batismo dele por João, durante todos estes 30 anos, em todas as fases do seu desenvolvimento humano, ele não pecou, sempre cumpriu a vontade de Deus. Ele não sucumbiu a nenhuma das tentações de Satanás. Diz o autor da carta aos Hebreus: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Este texto é Hebreus capítulo 4, versículo 15. Mais uma coisa, uma vez reconhecido como o Filho de Deus e como Messias, Deus Pai fez questão de prová-lo. Diz o apóstolo Mateus, em Mateus 4:1, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Enquanto Adão foi tentado no jardim, Jesus foi tentado no deserto. Enquanto Adão estava com toda a sua força, Jesus, o segundo Adão, estava enfraquecido fisicamente e com fome depois de 40 dias de jejum. Quando o diabo veio a tentar Adão, era a sua primeira experiência de tentar vencer um ser humano. Quando enfrentou a Jesus, havia ele já o acúmulo de milhares de anos de experiência ao seu dispor. Mas mesmo assim, Jesus venceu. Jesus, o segundo Adão, venceu a tentação pessoal, recusando transformar as pedras em pães. Ele venceu a tentação nacional, recusando se projetar na sua nação por uma descida espetacular do pináculo do templo. Ele venceu também a tentação global, recusando aceitar os reinos deste mundo em troca de uma rápida continência ao grande usurpador. A terceira diferença. A terceira diferença salienta o que havia diferente na sua submissão. Uma notável diferença existe entre aquilo que Deus estava requerendo do primeiro Adão e do último Adão, dos dois chefes da humanidade.
De Adão, Deus apenas cobrou uma submissão meio interesseira, isto é, uma submissão à vida. A solene advertência de Jeová era: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É Gênesis 2, 16 a 17. Com toda certeza, era de grande interesse pessoal que Adão cumprisse a ordem de Deus. É por isso que eu chamo assim de uma cobrança meio interesseira, isto é, na medida que Adão fosse obedecer, ele ia receber uma recompensa favorável na sua vida. Mas veja a notável diferença requerida por Deus do segundo Adão. Ele foi chamado para uma submissão não até a vida. Adão havia de obedecer e aí ia acabar permanecendo com a vida. O segundo Adão foi chamado para uma submissão até a morte. Diz o apóstolo Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. A obediência de Jesus não ia ser recompensadora no sentido daquela recompensa de Adão. Ele ia acabar morrendo, e não só uma morte qualquer, mas uma morte horrível, morte de cruz. Jesus sabia perfeitamente que não havia nenhuma necessidade pessoal para ele enfrentar a morte. Lembre-se que a morte é consequência do pecado. Quando seus discípulos quiseram, assim, livrar Jesus da morte, livrá-los dos soldados, ele os repreendeu, dizendo: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, 53 a 54. Mas Jesus, plenamente convicto da sua missão salvadora, ele trocou todo o seu conforto e segurança pessoal para uma morte substitucionária, e por este motivo, Paulo diz em Filipenses 2, 9 a 11, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A quarta diferença: diferentes na sua punição. Como falar de punição para Jesus? Bom, podemos apenas falar assim de perspectiva humana. Nós sabemos através da profecia de Isaías que quando o povo via Jesus na cruz, eles entenderam que estava sendo punido por seus pecados. Então, vamos ver esta distinção que a Escritura faz em relação à punição do primeiro Adão e à punição do segundo ou último Adão. Ligado aos fatos que acabamos de frisar, isto é, em relação ao fato que Jesus não precisava enfrentar a morte por razões pessoais, e sim apenas em sentido substitucionário, nós agora estamos contemplando esta questão da punição dos dois chefes da humanidade. Sem dúvida nenhuma, todos os dois chefes da humanidade foram punidos, e foram punidos por Deus. Por favor, lembre-se daquele versículo de Romanos 1,18, que a ira de Deus se manifesta contra toda a injustiça e impiedade dos homens. A Bíblia diz, de fato, então, que Adão foi punido por seus próprios pecados. Deus havia o advertido: no dia que comer
do fruto desta árvore, aí é que você vai morrer. Portanto, comeu e passou a ter uma vida inclinado e destinado para a morte. Mas, diferente que isso, Jesus morreu não por conta dos seus próprios pecados, que não havia pecado na sua vida, mas morreu por causa dos nossos pecados. Ouçamos o profeta Isaías, Isaías 53, versículos 3 a 6. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Portanto, vamos lembrar desta distinção. Adão, o primeiro Adão, ele morreu por causa dos seus próprios pecados. Não tem nenhuma glória nisso. Mas Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, um sacrifício substitucionário. A quinta e final diferença entre o primeiro e o último Adão. A quinta diferença tem a ver com a sua qualificação. Isto é, enquanto o primeiro Adão é apenas qualificado para comunicar a morte a todos os seus descendentes e seguidores, o segundo e último Adão é qualificado para transmitir vida a todos os seus filhos e adeptos. As Escrituras realçam com clareza que um relacionamento com Adão significa a morte, significa apenas a morte e significa sempre a morte. Um relacionamento, no entanto, com Jesus Cristo significa a vida, significa apenas vida e significa sempre a vida. Uma vez pecador, Adão era apenas qualificado para comunicar a morte a todos os seus descendentes. Jesus Cristo, porém, é qualificado para comunicar vida a todos os seus filhos, ou, para adotarmos a linguagem de Hebreus, todos os seus irmãos, todos aqueles que são da família de Deus. Romanos 5:18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E 1 Coríntios 15:45. Pois assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Portanto, vamos resumir a aula de hoje, que em relação a Jesus como o segundo e o último Adão. Nós temos visto que, através das semelhanças, Jesus passou por experiências desde a sua própria natureza até aquela obra que ele executou por nós. Passou por experiências totalmente semelhantes às condições de Adão, só com algumas diferenças que nós vimos na segunda parte da aula, isto é, diferenças que agravaram as dificuldades de Jesus Cristo. Mas através destas dificuldades, ele realça quanto mais ainda a sua vitória. Acabamos de ver, portanto, um dos assuntos mais importantes da Cristologia. As semelhanças nos asseguram da legitimidade da sua representação como chefe da nova humanidade.
as notáveis diferenças sublinham a grandeza da sua vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Na próxima aula estudaremos a autoridade de Cristo, através de seus ofícios ministeriais de profeta, sacerdote e rei. Por hoje, só. Pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer. 5 obras combinadas em uma só: dicionário, concordância, chave bíblica, atlas bíblico e enciclopédia bíblica. Você quer uma obra mais rica que esta? Adquira a Pequena Enciclopédia Bíblica na Livraria Evangélica ou diretamente na Editora Vida pelo telefone 0800 17 20 85. Adquira o livro Teologia Cristã em Quadros e conheça melhor a teologia cristã por meio de tabelas e diagramas cronológicos e explicativos. Você encontra Teologia Cristã em Quadros nas livrarias evangélicas ou pelo telefone 0800 17 20 85. Disse Jesus: Ide e ensinai